Bom, pessoal, dando sequência aí à leitura do texto base, agora a gente vai falar um pouco sobre os comandos condicionais. Bom, então vamos falar um pouco agora sobre tomada de decisões. São importantes nos programas para que eles se comportem da maneira esperada, né, com as regras do programa. Para isso a gente faz diversas comparações ali durante a execução do programa entre variáveis e constantes e outras variáveis, por exemplo. E falar um pouco também sobre o uso dos comandos condicionais do Java if else switch case. Eu trouxe um exemplo aqui da área do transporte, né? Então a gente tem aqui esses trilhos de trem que estão se dividindo aqui, né? A gente tem uma divisão aqui nos trilhos que representa aqui, né, os possíveis caminhos diferentes que cada linha de trem toma para conseguir atingir o seu destino, né? Então cada linha aqui tem o seu próprio fluxo e elas podem estar vindo de um local comum, mas se dirigindo a locais diferentes, né? Então, quando a gente fala no contexto de programação, não é diferente, né? Em muitas situações, a gente precisa dividir a execução do programa de acordo com o tipo de entrada que esse programa está recebendo. Tá? Então, a gente precisa tomar decisões ali durante a execução do programa, e essas decisões normalmente são ações que o programa toma de acordo com as regras de funcionamento que ele tem. Tá? Então ele tem que atender certos requisitos para funcionar, e cada requisito aí pode suscitar aí um caminho diferente que esse programa vai tomar. Além disso, a gente pode tomar decisões também, fazendo verificações em valor de variáveis para evitar que ocorram erros ali na execução de métodos ou funções. Tá? Então, valores errados podem ser evitados, e aí um certo método ele pode funcionar de forma correta, fazendo essas verificações de valores. Então, quando a gente quer tomar essas decisões, a gente normalmente vai comparar variáveis, né, uma condição que uma certa variável tem que atender para seguir por um caminho ou por outro. E essas comparações elas vão, então, dar para a gente ali valores verdadeiros ou falsos, né? Ou seja, uma condição é verdadeira quando a variável atende a um certo valor, e aí o programa toma um certo rumo. Tá? O mesmo quando essa condição é falsa, né? Faz com que o programa possa tomar um rumo diferente. Tá? Então, trouxe um exemplo aqui de um programa que verifica o acesso para maiores de 16 anos. Então, a gente pode pensar no Facebook ou no Instagram, que, por exemplo, tem uma restrição para acesso de menores de 16 anos, ou deveria ter, pelo menos. Então, a gente poderia ter um programa para fazer essa verificação da idade do usuário, com base nas informações que o usuário cadastra lá quando ele acessa o programa. Tá? Então, aqui do lado direito, eu trouxe um exemplo de um pseudocódigo que verifica a idade. Tá? Um método verificar idade recebe uma variável que tem o valor da idade do possível usuário, e aí ele vai verificar se essa idade é maior ou igual a 16 anos. Então, reparem aqui nessa linha que fala, né, se for maior ou igual a 16 anos, maior ou igual à idade, né, então retorna verdadeiro. Se não, retorna falso. Então, esse pseudocódigo aqui representa uma estrutura que permite a gente fazer essas comparações de condição e tomar uma decisão, né, tomar um caminho ou outro no programa. E aí, no caso, ele retorna verdadeiro ou falso e finaliza esse programa, né, esse algoritmo aqui dentro desse contexto. Aqui tem um exemplo de um fluxograma que mostra aqui, né, como acontece essa divisão de fluxo para esse mesmo programa, essa mesma situação. Tá? Então a gente tem aqui um init, recebe um valor de idade seguido, né, num fluxo único, e aí logo abaixo aqui a gente tem essa condição aqui de verificação se a idade é maior ou igual a 16 anos. Se for,
programa vai seguir esse fluxo aqui. Sim, né? Ele atende esse fluxo, é verdadeiro, e aí vai possibilitar a entrada no sistema e o uso do sistema. Agora, se não, né, então se essa condição aqui for falsa, aí o programa vai para o final, e então a gente tem essa divisão de execuções, né, do fluxo da execução a partir dessa verificação. Tá? E como é que a gente representa essas verificações, né, de condições para tomada de decisão em Java? Bom, a gente pode utilizar os comandos if, else e switch case. E aí a gente vai ver, no restante dessa videoaula, alguns exemplos de uso de cada uma dessas estruturas. Tá? Então a gente faz a comparação de variáveis ou constantes utilizando operadores relacionais. Tá? Operadores relacionais que vão ser tema da nossa próxima aula também. Então, hoje a gente vai ver um pouco mais sobre a estrutura do if, else e do switch case. Tá? Aqui do lado direito eu tenho um exemplo do uso e da estrutura do if, else. Tá? Então, a gente usa a palavra reservada if, né, seguida aí de parênteses, e dentro do parênteses a gente coloca a condição de verificação. Né? A comparação entre variáveis e constantes vai dentro dessa declaração. Se essa condição for verdadeira, o código interno aqui do if é executado, ele vai fazer algo. Tá? Se não, ele vai fazer outra coisa. Aí embaixo a gente tem um exemplo de que é possível também a gente utilizar mais de uma condição de verificação na mesma estrutura de if-else. Tá? Então ele vai verificar a primeira condição e fazer algo. Ele poderia verificar outra condição declarando um novo if após o else. Tá? E aí, se essa condição for verdadeira, ele vai fazer outra coisa. Por fim, a gente poderia ter um else para, se nenhuma e nem outra condição for atendida, ele fazer uma terceira coisa. Então, é possível a gente encadear e combinar ifs e else para atender a várias condições. Tá? Nesse slide aqui, a gente tem um exemplo daquela função de verificar idade agora traduzida para Java utilizando o if-else. Tá? Então, o método verificar idade, ele vai receber um valor de idade, armazenar isso numa variável booleana e verificar se a idade for maior ou igual a 16, e essa aqui é a operação de comparação, que verifica se é maior ou igual, ele vai colocar naquela variável resultado true. Se não, ou seja, se for menor, vai colocar false, e aí esse valor é retornado por essa função verificar idade. E aí uma estrutura como essa poderia ser usada num programa como no aplicativo do Facebook ou do Instagram para verificar a idade. Certamente eles têm alguma coisa dessa aqui estruturada lá. Reparem aqui que a gente está fazendo uso de chaves depois da declaração do if e do else. Tá? A gente pode utilizar chaves quando a gente tiver um comando declarado aqui dentro, tá? Mas quando a gente tiver mais de um comando, né, dentro da estrutura do if ou do else, obrigatoriamente a gente tem que utilizar, que é uma forma que o Java tem de delimitar o código que é interno aos comandos if e else. Tá? Então, nesse caso aqui, seria opcional quando a gente só tem um comando. Tá? Quando tiver mais de um comando dentro do bloco, é obrigatório. E reparem que aqui também a gente tem uma indentação, né, para facilitar a visualização do código. Tá? Então, para melhorar essa legibilidade, a gente usa a indentação e fica claro qual código está dentro dessa estrutura. Tá? Aqui tem um outro exemplo do uso de if-else, agora para uma aplicação de dividir, de fazer uma divisão. Tá? E a gente vai usar o if-else aqui para mostrar como a gente pode evitar erros ali na aplicação de um certo método utilizando a estrutura de if-else. Bom, então o método dividir ele está recebendo aqui, né, um inteiro numerador e um inteiro denominador. A gente tem uma variável aqui que vai
armazenar inicialmente o valor 0, mas foi feita para armazenar o resultado da computação. Tá? E uma string que vai imprimir a saída, chamada saída. Na linha seguinte, a gente faz a operação, né, a divisão do numerador pelo denominador, e coloca esse resultado na variável saída, imprime então o resultado e o valor da saída. Só tem um problema com esse código. E se o denominador receber um valor 0? A gente sabe que não é possível fazer uma divisão por 0. Então, nesse caso, o programa, ao receber aqui no denominador o valor 0, ele vai gerar um erro no Java, que é uma exceção conhecida como exceção aritmética, né, ou arithmetic exception, que vai avisar que houve uma divisão por 0. Tá? Então, como é que a gente poderia evitar que esse erro acontecesse? A gente pode utilizar uma estrutura if else para fazer a verificação do valor que está sendo passado para a variável den do denominador. Tá? Então, vejam que a gente está incluindo agora dentro desse método uma estrutura de if else que vai verificar se o denominador for diferente de 0, essa operação de diferente é simbolizada pelo asterisco seguido do sinal de igual. Nesse caso, ele vai executar esses comandos aqui dentro, ou seja, ele vai, de fato, fazer a operação e guardar o resultado na variável saída. Tá? Agora, caso esse denominador seja igual a 0, a gente poderia simplesmente imprimir um aviso, né, uma mensagem dizendo que o denominador é inválido. E aí, nesse caso, a gente permitiria ao usuário saber, né, que ele passou um valor errado, né, para a divisão, e aí esse valor poderia ser corrigido pelo usuário, então. Então, esse exemplo aqui mostra, né, como é que a gente usa a estrutura de if else para evitar erros ali de execução dentro de um determinado programa, certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho também sobre o switch case. Tá? Então, aqui do lado direito a gente tem a estrutura básica do switch case. Switch a gente poderia traduzir como chave comutadora. Tá? É um valor, é uma chave que vai poder unir entre vários valores. E o case vai ser cada caso que pode ser escolhido. Tá? Na estrutura do switch case, a gente também vai passar a condição. A condição normalmente é uma variável, que é recebida aqui entre parênteses, e aqui dentro das chaves a gente vai fazer a declaração de cada possível caso. Né? Então, o switch case ele é mais adequado para usar do que o if else quando a gente tem múltiplas possibilidades de escolha, ou múltiplas condições que podem ser atendidas. Tá? O código fica mais fácil de ler do que um encadeamento com vários ifs e elses. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente coloca em case cada possível valor daquela condição, seguido de 2 pontos e o código aqui dentro de cada case, que deve ser executado caso aquela condição seja atendida. Tá? Então, mesmo aqui para o valor 1, valor 2, valor 3, cada um vai fazer as suas ações aqui, se um desses valores for passado para a condição. Mas e se nenhum dos valores aqui previstos no case for recebido? Nesse caso, a gente tem um comando default, que vai ser executado, então, quando nenhuma das situações for... Ele é feito para ser executado quando nenhuma das situações for atingida. Tá? Então, ele pode fazer uma outra execução aqui, default, né? Que a tradução aí seria o padrão, né? Uma ação padrão quando as outras não podem ser feitas. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui para ilustrar como usar o switch case. Tá? Então, imaginem esse método aqui, número por extenso, que pode receber ali valores entre 1 e 5, e aí ele vai imprimir a descrição daquele número por extenso. Tá? Então, a gente está recebendo aqui na variável int_num valores, e aí a gente usa esse valor lá no switch e coloca aqui esses 5 possíveis casos, né, que vão retornar, então, o valor por extenso daquele número. Tá? Então, caso o num seja igual a 1,
ele vai colocar na saída o extenso de 1. Certo? O mesmo para 2, 3, 4, 5. E a gente está usando o default aqui, caso seja passado um valor diferente dessa escala aqui, de 1 a 5. Tá? Nesse caso, ele vai colocar a entrada incorreta. Tá? E aí vai imprimir o resultado desse programa. Certo? Bom, com esse código aqui, a gente passou o valor 2 para esse método e recebeu a entrada incorreta. Bom, parece que isso não deveria acontecer, né? Porque a gente tem o caso 2 aqui e o caso 2 imprime 2 por extenso. Tá? Mas está faltando algo nesse programa aqui. Tá? Quando essa execução acontece, o programa vai entrar no caso 2 e executar, mas no final ele também vai entrar no default e vai substituir aquele valor 2 que a gente tinha colocado na saída pelo valor entrada incorreta. Tá? Esse é o comportamento padrão do switch case. Tá? Ele sempre vai executar o default por último. Ele está por último no código, né? Geralmente ele deve ficar por último mesmo. Tá? Mas então ele vai acabar entrando aqui também na execução e vai mudar o valor que vai ser imprimido. Então temos um erro aqui. Como é que a gente faz para evitar isso? A gente utiliza o comando break. Tá? Então o comando break ele avisa, né? Ele serve para quebrar a sequência de execução dentro de um switch. Tá? Ele também pode ser usado em estruturas como o if, né? Mas ele tem especial utilidade no switch case. Tá? Então, nesse caso, a gente precisa declarar no final de cada bloco de caso verificado o comando break para que ele, ao fazer aqui as funções dentro do bloco, ele saia da execução do switch. Tá? Então, com o break, a gente não executa o default. A gente sai no momento em que entra em um determinado caso. E se não entrar em nenhum caso, ele vai executar o default. Certo? Então, a gente usa o break para evitar exatamente que o valor que deveria estar sendo atribuído no caso correto seja substituído pelas definições que foram feitas no default. Tá? Então, é um comando importante para ser usado. Reparem também que a gente está em cada bloco case agora com 2 comandos e a gente não está declarando aqui as chaves. Então, no caso do switch case, não é obrigatório a declaração de chaves, mesmo que você tenha mais de um comando. Tá? É possível de ser feito, mas não é nem obrigatório e nem recomendado. Tá? Então, aqui agora sim a gente tem uma estrutura de switch case correta e funcionando, inclusive com a indentação também, para facilitar a visualização, né, e a legibilidade do código. Certo? Bom, então, por enquanto é isso. Eu trouxe aí alguns exemplos do uso, né, de switch case. Está falando sobre tomada de decisões e comparações. E vamos dar sequência na próxima videoaula fazendo um exemplo prático de uso tanto do if else quanto do switch case. Certo? Então, obrigado por enquanto.